E eu quero estar partilhando com os irmãos um texto bíblico bastante conhecido dos irmãos, bastante conhecido da igreja. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro do Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 4. Evangelho de João, aliás, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 4, e o versículo 4. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 4, verso de número 4. Que diz assim: e era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Amém? Até aqui, só esse versículo 4, verso do capítulo 4, verso número 4. Quem era necessário passar por Samaria? Jesus era necessário. Jesus tinha uma necessidade de passar por aquela cidade. No decorrer da ministração, eu estarei falando com os irmãos qual a necessidade. Porque foi necessário Jesus passar por aquela cidade, porque foi necessário Jesus entrar ali, já que o destino de Jesus não era passar por ali. Jesus ia para um outro destino e Jesus então resolve passar por Samaria. Jesus, quando ele passa, ele entra em Samaria. Jesus, ele está acompanhado com seus discípulos. E judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Tinha uma pequena rixa diplomática entre eles, e eles não se davam bem. Eu não quero estar entrando no teor teológico, porque vai falar de tribos, de divisões de tribos, e uma série de coisas que eu teria que dizer, teria que falar aqui, porque que eles não se dariam bem, e o tempo é curto, e fica para uma outra ocasião, para podermos estarmos falando a respeito dessa crise, entre aspas, desse problema diplomático que eles tinham entre judeus e samaritanos. Não se davam bem. Eu quero falar sobre coisas necessárias, coisas de extrema necessidade para a nossa vida. Desde o nosso princípio, quando nós nascemos, e existem coisas que são de extrema necessidade para a nossa vida. Por exemplo, o que é necessário para uma criança? Quais são as coisas necessárias para uma criança? Primeiro, é ter uma família, é ter uma casa, é ir para uma escola e é ter lazer. São coisas de extrema necessidade para que ela possa ter um futuro brilhante. São coisas que toda criança tem que ter para que ela possa ser alguém, para que ela possa ter um futuro, para que ela possa para que ela possa conseguir ser alguém na vida. E é necessário que uma criança venha ter tudo isso que eu falei com os irmãos: casa, família, escola, saúde, educação. Tudo isso são necessários, tudo isso é necessário. Coisas de extrema necessidade que uma criança tem e precisa e necessita. E aqui nós vemos a história no texto que nós acabamos de ler, vendo a necessidade de Jesus passar por Samaria. Era um ato necessário, era um ato de extrema necessidade de Jesus entrar ali naquela cidade, na cidade de Samaria. Jesus, ele teria que entrar ali naquele momento. No princípio também falei sobre a necessidade de coisas que uma criança necessita, como por exemplo, existem coisas que as crianças aprendem na escola, como por exemplo, as crianças logo na sua pré-adolescência, na idade pequena, na idade tenra, começam a frequentar a escola. Na idade de crianças de 5, 6, a partir dos 6 anos, já começam a frequentar as escolas, e os professores começam a fazer algumas coisas didáticas para ver como está o grau de intelectualidade, de crescimento da criança. Alguns, por exemplo, começam a pede que determinadas crianças começam a montar coisas.
quebra-cabeças, começam a montar pecinhas e dão um determinado tempo para que as crianças possam montar aquilo ali. E geralmente é um grupo enorme de crianças para fazerem coisas que os professores estão a mandar, que os professores mandaram-lhe fazer, e elas têm um determinado tempo para acabar. Depois de acabado aquele tempo, os professores vão analisar. Não, o que eles fazem? O que alguns professores fazem, alguns mais experientes, mais maduros, para ver como está o grau de intelectualidade, o que vai ser dessa criança. Quando elas acabam de montar, alguns professores chegam e o que eles fazem? Joga tudo por baixo, quebra tudo de novo. A criança, alguns, com aquele prazer, de construir, de fazer casas, carro, casinhas, e os professores vêm e derrubam tudo aquilo. Algumas crianças, é lógico, chateadas, ficam chateadas. Eu falo assim, poxa, eu demorei tanto tempo para fazer, demorei tanto tempo para construir, me deu tanta dor de cabeça para fazer. E algumas crianças, tem exemplo de algumas crianças que abandonam aquilo ali e saem chorando, choram. Não vou fazer mais, eu não vou desistir, não vou fazer mais, não quero. Há outras crianças que fazem o contrário. Os professores vão lá, derrubam, e elas voltam a fazer de novo, voltam a construir. E quantas vezes derrubam e elas voltam a fazer tudo de novo. São coisas necessárias desse tipo, dessa forma, que aprende qual é o ensino, do fundamento deste exemplo, qual é o fundamento deste ensino que os professores aplicam a essas crianças, porque elas sabem que a vida não é um mar de rosa. A gente tem que aprender a cair e a levantar. A gente tem que aprender a passar pelas frustrações da vida, e desde criança, desde cedo, a gente tem que aprender a cair e a se levantar. Nós temos que aprender a nos refazer de novo. Nós não podemos parar simplesmente ao primeiro embate. Nós temos que aprender a levantar e a reconstruir de novo. E assim é a vida do ser humano. Você vai ver pessoas que não tiveram esse tipo de aprendizagem desde o início da sua vida, que são pessoas que desistem facilmente. No primeiro embate da sua vida, nas primeiras frustrações, nos primeiros desgostos das suas vidas, são pessoas que irão viver frustradas pela vida toda, porque não passaram por esse tipo de situação. Então é necessário que a gente venha passar por algumas dificuldades, que a gente venha passar por lutas, que a gente venha passar por aflições, e é bíblico que você venha passar por isso. E a gente tem, porque são coisas de extrema necessidade para a nossa vida. E diga-se de passagem, há pessoas que não querem passar por dificuldade nenhuma. Nós vivemos numa era em que é ministrado para o coração das igrejas que o cristão não passa por prova, que o cristão não passa por lutas, que o cristão não passa por dificuldades. E todos nós sabemos que nós passamos por prova, que nós passamos por lutas, que nós enfrentamos dificuldades. O fato de nós servirmos a Deus e servirmos ao Senhor não nos inibe das provas, das provações, das dificuldades. Jesus Cristo, no seu próprio evangelho, o Senhor nos fala que no mundo nós teríamos aflições, que nós passaríamos pelas aflições, que nós teríamos aflições na nossa vida, e é necessário que a gente venha passar. Nós estamos vivendo numa era de pessoas que vivem em igrejas e em quatro paredes, que acham que nunca irão passar por dificuldades, que nunca irão enfrentar problemas. Mas é necessário, é de extrema necessidade, porque toda a aflição, tudo aquilo que nós passamos serve para alguma coisa. Primeiro, amadurecemos, crescemos, nos fortalecemos. A nossa fé é aumentada dia após dia quando nós passamos pelas nossas dificuldades. Então, são coisas de extrema necessidade, são coisas necessárias. E aqui, entrando no texto, por que Jesus teria que passar por ali? Qual era a necessidade de Jesus passar por ali? Já que o destino de Jesus, o destino de Cristo não era entrar em Samaria. Mas Jesus, ele entra dentro de Samaria. Primeiro, por quê? Tinha uma mulher ali que era necessário Jesus ter uma conversa com ela.
ter um diálogo com ela. Vivia numa vida errante, e Jesus precisava e necessitava passar por ali, a sós, dentro de Samaria. Os discípulos não iriam entender porque Jesus estava conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana. Eles não iriam entender, e em hipótese alguma não entenderiam. E Jesus dispensa os discípulos, pede para que eles vão comprar pão, alimento, e Jesus não tinha fome, e Jesus simplesmente dispensa os discípulos: olha, vai comprar pão, vai comprar alimento, eu quero passar só. E Jesus estava só, e Jesus precisava ter aquele encontro com aquela mulher, a sós. Era necessário Jesus passar para ter aquele encontro com aquela mulher. Por que foi necessário? Primeiro, a mulher. Era necessário que Jesus tivesse aquele encontro com aquela mulher. Era de extrema necessidade Jesus parar para conversar, para ouvir e para transformar aquela mulher. Porque quando Jesus encontra com ela e ela encontra Jesus, foi um encontro de transformação, um encontro transformador na vida daquela mulher. Foi necessário Jesus passar por ali, porque tinha uma mulher que necessitava, que precisava de ouvir a voz de quem? Ouvir a voz do Mestre. Foi necessário, da mesma forma que foi necessário Jesus passar por aqui para te ouvir, para te escutar. Foi necessário Jesus estar aqui, é necessário que Ele esteja aqui para operar um milagre na sua vida. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Foi necessário que Jesus estivesse aqui, foi necessário que Ele estivesse a passar por aqui. Ele está aqui, Jesus Ele está aqui, porque Jesus Ele quer operar um milagre na sua vida. E Jesus tem coisas que Ele fez que não era necessário. Existem coisas que o Jesus fez por mim, existem coisas que o Senhor fez por você, que não tinha necessidade nenhuma, mas Ele fez, e Ele conhece disso. A segunda coisa que foi necessário Jesus passar por Samaria foi os discípulos. Os discípulos tinham que entender o princípio da graça, o princípio do amor, o princípio do perdão, e era necessário que eles viessem entender que a graça e o amor de Jesus, o amor salvífico de Jesus, era para todos, independente se fossem samaritanos ou não. O amor de Jesus, a graça de Jesus é extensivo a toda a gente, a toda criatura, a todo ser. O amor de Jesus são para todas as pessoas, e os discípulos teriam que entender na prática, Jesus estendendo a mão, Jesus falando de amor e sendo amor. Então era necessário que os discípulos de Jesus entendessem o princípio do amor, da graça e do perdão. Eles tinham que entender, como de fato depois entenderam. E a terceira coisa que foi necessário para Jesus passar dentro de Samaria, foi algo que só aquela mulher podia fazer. João capítulo 4, verso de número 42, diz assim, 4:42, a palavra do Senhor nos fala assim, da seguinte forma, da seguinte maneira. Olha o que diz a palavra do Senhor: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro, o Cristo, o Salvador do mundo. Coisas que só aquela mulher pôde fazer depois que teve um encontro com o Senhor Jesus. Ela agora, neste momento, no capítulo 4, no versículo 42, essa mulher ela está testificando o amor de Jesus. Ela está a testificar da transformação que Jesus lhe fizera, da transformação que ocorreu na sua vida. Ela agora está falando de um Cristo transformador, de um Senhor que transforma, de um Senhor que liberta. Falou de um Cristo, de um Senhor tão maravilhoso, tão bondoso. Então, essas foram três coisas que foi de extrema necessidade para que Jesus pudesse estar passando dentro de Samaria. E que nos mostra que existem coisas necessárias na nossa vida e que às vezes nós julgamos que não é necessário. E tudo existe um propósito, tudo existe um porquê. Nada na nossa vida não existe por acaso. Nada é mérito, nada é fruto do acaso. Nada na vida do cristão acontece por acaso. Às vezes nós julgamos assim, falamos, batemos no nosso peito: ah, não, olha, foi fruto do acaso. É fruto de algumas... Foi coincidência que isso viesse a acontecer. Foi coisas casual da vida, foi a casualidade da vida, foi coisas que a vida que está
aplicando sobre mim. Não existe nada que acontece na nossa vida por acaso. Tudo existe um porquê. Tudo existe um porquê na nossa vida. Tudo existe um porquê na vida do cristão. Você não passa por nada sem que o próprio Deus não venha deixar ou permitir. Existe um porquê. E quando Jesus passa por Samaria, existia um porquê, existia uma finalidade, existia um propósito. Às vezes nós julgamos e olhamos e dizemos para Cristo, falamos para o Senhor: poxa, tem coisas que estão acontecendo na minha vida que não existe necessidade nenhuma, que não são necessários. Eu não preciso passar por isso. Tem coisas que você está passando, que nós estamos passando. Existem coisas que nós passamos na nossa vida, que nós falamos com o Senhor: poxa Deus, ou falamos com os outros, ou outras pessoas falam conosco, falam para nós: olha, não é necessário, não precisa. Às vezes, quantas vezes você já ouviu, você imigrante que está aqui hoje, que saiu da sua terra natal, e muitas pessoas falam para você assim, e diz: olha, às vezes nós falamos do sofrimento que a gente está passando, poxa, da distância, da ausência de familiares, da ausência de alguns amigos, de alguns colegas. E aí eles falam assim: poxa, não é necessário, você não precisa passar por aí, olha, volta de novo, venha para cá, não é necessário você passar por isso. Às vezes nós, pelo embate da cultura local, a gente estranha um pouco, e as pessoas falam assim: poxa, não é preciso você passar por isso. Mas eu quero te dizer que Portugal para muitas pessoas é uma grande escola, tem sido uma grande escola, principalmente na nossa vida cristã. Portugal tem sido um estágio na nossa vida de aproximação a Deus, de um estreitamento com o Senhor. Tem pessoas que saíram do Brasil, que estavam com a vida totalmente desconcertada, desajeitada, e que a partir do momento em que chegou aqui, se aproximou mais do Senhor, se aproximou mais de Deus, tornou-se mais próximo do Senhor. Então é necessário que você venha passar por isso. É necessário, eu não sei qual é o tipo de Samaria que você enfrenta, ou o tipo de Samaria que você está enfrentando, que você adentrou, mas eu quero te dizer para você nessa noite: é necessário que às vezes nós venhamos passar pelo desemprego. Às vezes é necessário que a gente venha bater a porta e a porta esteja fechada. É necessário que por muitas vezes a gente venha bate numa porta, a porta fechada, bate em outra porta, a porta continua fechada. Sabe por quê? Porque se na primeira porta que estivesse aberta, a gente adentraria e a gente passaria por, mas Deus não permite, porque Deus tem coisa melhor para nós. O Senhor tem coisas melhor para mim, Deus tem coisas melhor para você. Então é necessário que a gente venha passar por algumas dificuldades, por algumas coisas que venha, me faltou a palavra, mas escassez às vezes, escassez de alimentos, de dinheiro. Às vezes é necessário, e às vezes Deus até permite que isso venha acontecer na nossa vida, porque é necessário, porque a gente venha pedir mais a Deus, a gente vai se aproximar mais do Senhor. Porque de qual forma, de que maneira a gente ia buscar Deus quando as coisas vão tudo bem? Para que a gente precisaria de Deus? Para que a gente necessitaria do Senhor? Se as coisas vão bem, presbítero Leandro, presbítero Rafael, dinheiro na conta, melhor emprego, melhor salário, família totalmente abençoada, carro do ano, mansão maravilhosa, quantos precisariam do Senhor? Ninguém. Porque muitas pessoas que têm isso, e por pouco que talvez nem seja tudo isso, acham e julgam que não é necessário Deus nas suas vidas. Mas eu ministro aqui nessa noite para pessoas que entenderam o propósito, que entendem que Deus é necessário, que nós precisamos de Deus, nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Pai, nós necessitamos do Senhor. Quando o jovem moço saiu de casa, o filho pródigo, que nós o conhecemos como o filho pródigo, ele disse assim: pai, dá-me tudo, dá-me a minha herança, que eu vou sair da casa. E a palavra do Senhor nos fala que ele recebe a sua herança e vai embora, e gasta tudo o que ele tinha, ele gasta tudo. Ou seja, quando nós abandonamos o Pai, quando nós deixamos o Pai, nós perdemos tudo. Não era o simples fato do jovem, o filho pródigo ter saído de casa, não.
mas foi porque ele deixou o pai. Quando ele deixa o pai, quando ele sai da casa do pai, ele perde tudo. Para os irmãos entenderem, quando ele pensa em voltar, ele não fala assim, não vou voltar para casa, não, ele fala assim, eu vou voltar para o pai, eu vou voltar para o meu pai, porque ele entende que quando ele voltasse para casa, para o seu pai, ele teria as coisas de volta, porque o pai jamais iria deixá-lo sozinho, o pai jamais iria deixar sem nada, porque quando nós voltamos para o pai, Deus nos devolve tudo. Então a nossa dependência exclusiva tem que ser simplesmente o pai. Quando nós deixamos o pai, nós perdemos tudo. Quando nós deixamos o pai, nós perdemos absolutamente tudo na nossa vida. Então às vezes, aquilo que você está passando hoje, aquilo que você está, às vezes, deixando que muitas coisas deixou de acontecer na sua vida, e às vezes nós julgamos, e você julga que não é necessário. Olha, poxa, eu estou passando pela prova, pela luta, pelo problema, pela dificuldade, eu não preciso passar por isso. Não julgue que não é necessário, e é necessário sim. Tudo é necessário que a gente venha passar. Tudo é necessário que a gente venha passar, que a gente venha enfrentar. Talvez hoje você enfrente, eu não sei, já volto a dizer, da mesma forma que nessa noite, eu não sei o que é que você passa, não sei o que é que você está enfrentando. Eu não sei qual é a sua dificuldade, aquilo que você enfrenta hoje. Não sei qual é a Samaria que você entrou hoje, mas eu quero te dizer que Samaria é um estágio. O estágio de Samaria é um só. Jesus, ele passa dentro de Samaria, fica só simplesmente 2 dias. Jesus não ficou lá. O Senhor não permaneceu em Samaria. Jesus fica apenas 2 dias, 2 dias só. Foi o que Jesus ficou ali dentro de Samaria. Ou seja, Samaria é um estágio, não é um lugar para você permanecer. Você não vai permanecer sempre nesse mesmo estágio. É apenas um momento. É apenas um momento. Às vezes nós falamos, olha, poxa, eu vou ficar a vida toda assim. Será a vida toda assim, dessa forma, dessa maneira? Não. É só um estágio, então aguente, suporte e espere um pouco mais, e você vai ver que quanto Deus foi bom na sua vida, o quanto Deus te poupou, o quanto Deus te poupou por essa porta estar fechada, o quanto Deus te poupou por este não que você recebeu, o quanto Deus te poupou por essa dificuldade que você passou, que você está passando hoje. Porque isso só nos fortalece, isso só te fortalece. Então não diga, eu não preciso. Então não diga, eu não necessito. Glorifique a Deus, exalte o Senhor, porque tudo tem um propósito. Debaixo dos céus e da terra existe um propósito. Se Deus te enviou a este lugar, se você está passando pela prova, dê glória a Deus, glorifique o Senhor, exalte o nome de Deus, exalte o nome do Senhor. Teve uma certa feita na escola, a gente, quando eu estudava ainda, no tempo ainda de escola, matemática. Quem é que gosta de matemática aqui? Amém? Tem mais? Nicole? Também gostava de matemática também. Gostava um pouco de matemática. E às vezes eu ouvia alguns colegas a dizerem assim, poxa, por que onde eu vou aplicar equações, frações, raiz quadrada? Eu nunca vou utilizar isso. A gente dizia, nunca vou aplicar raiz quadrada em lado nenhum. O número os quadrados dos catetos é igual à soma da hipotenusa, mais ou menos assim. E a gente julgava, a gente ouvia falando, e às vezes, professor, onde é que eu vou aplicar isso? Onde nós vamos aplicar isso? E eles dizem assim, não, calma, um dia você vai precisar. Frações. E hoje a gente tem muita coisa que a gente estudou, que a gente julgava que não precisava, e hoje a gente está utilizando. Na matemática, a maioria das coisas que eu aprendi na escola, muitos anos depois eu estava aplicando aqui em Portugal. Para cubicar, fazer
uma cubicagem de uma área de circunferência, áreas retangulares, áreas circulares, quadrado, medida de altura, medida de toda uma área, de todo um comprimento, trabalhando em quê? Em obras. Era necessário, de extrema necessidade. Às vezes chegava a gente fazíamos placas de obras, e às vezes era necessário fazer uma cubicagem de quantos caminhões de massas era necessário para encher uma massa. Então o que era necessário? Fazer uma soma de altura versus largura, e você chegava a quantidade de massa que era necessário ser utilizada naquele lugar. E a gente passava assim, poxa, olha o que eu aprendi lá atrás e agora está servindo agora no presente. Então, nunca menospreze aquilo que você passa, aquilo que você passou, porque lá no seu futuro você vai lembrar e você vai utilizar. A mesma prova que você passou há 10 anos atrás não é a mesma prova que você vai passar hoje, porque você já não passa pelas mesmas dificuldades de antes, porque você já sabe, você já passou, você já aprendeu, nós já aprendemos. Então é necessário, tudo é necessário na nossa vida. Foi necessário que o Senhor passasse por Samaria. Já pensou se ele não tivesse passado por aquela cidade? Qual seria o testemunho que as pessoas iriam ouvir da boca daquela mulher? Testemunho vivo. Aquela mulher passou a ser um testemunha ocular de uma história de transformação que Jesus fizera na sua vida. Foi necessário que ele tivesse que passar por Samaria. Foi necessário, de extrema necessidade. Os discípulos disseram, não é preciso, não vamos passar por aí. Mas Jesus sim quis passar, e passou sozinho. Existem Samarias que às vezes nós iremos entrar passando sozinho, mas passando sozinho, glorificando a Deus, glorificando o Senhor, dando glórias a Deus. Existem Samarias que é só para mim, que é só para você. Talvez você está rodeado de amigos, cheio de amigos, com a família inteira, mas é só você que está passando pela prova. E às vezes é só Deus e você que sabe a prova que você está passando. Está todo mundo rindo, está todo mundo sorrindo, está todo mundo alegre, mas é só você e Deus que sabe a prova que você está passando. Porque a sua Samaria é só você e Deus. É só você e Deus. E Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você precisa. Então não é tempo de você retroceder, não é tempo de você parar, não é tempo de você dizer, não aguenta, não suporta, eu vou voltar, eu vou retroceder, eu vou parar, é difícil para mim, é pesado demais para mim. Eu quero te dizer para você, não é pesado, não é difícil, não é duro. Se você pedir a Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer, o Senhor irá te ajudar, e você vai passar por essa Samaria. Serão apenas 2 dias, é um estágio. Não é para você permanecer, não é para você ficar, não é para você morrer, mas é para você glorificar, é para você dar glórias a Deus, é para você glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, porque nada na nossa vida não acontece por acaso, nada é fruto do acaso. Na vida do cristão, nada acontece por acaso. Se Deus permitiu que você estivesse aqui hoje, glorifica a Deus. Se talvez na sua casa falta o alimento, glorifica ao Senhor. Eu detestava. A minha mãe, ela se converteu primeiro que nós, e tudo ela dava graças a Deus. Tudo. Faltava alimento, faltava comida, faltava roupa, faltava absolutamente tudo em casa. E ela, glória a Deus. Eu falei assim, mãe, você está dando glória a Deus porque faltam as coisas. Sim, meu filho, em tudo a gente tem que dar glória a Deus, em tudo a gente tem que dar graças a Deus. Tempos mais tarde eu vim entender o princípio de tudo dar graças a Deus. Em tudo nós temos que dar graças a Deus, em tudo nós temos que glorificar ao Senhor. Então não julgue hoje pela aparência aquilo que você enfrenta, aquilo que você passa, e às vezes você bate no seu peito e diz, por muitas vezes, talvez por prepotência, por arrogância, e bate no seu peito e diz assim, olha, eu não precisava, eu não necessitava. Não faça isso.
Continue glorificando a Deus e você vai ver o quanto Deus vai te acrescentar mais. Você vai ver o quanto Deus será na sua vida e você vai ver o que você será amanhã, o que irá acontecer contigo amanhã. É bíblico, não é? Tem um versículo que diz assim, da seguinte forma: o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Eu não sei quantas noites você tem chorado ou você tem passado pelos prantos, mas eu quero te dizer que o seu amanhã vai acontecer. O seu amanhã um dia vai raiar. O amanhã do Senhor na sua vida vai acontecer e vai raiar. Então suporte, espere, no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Convido os irmãos a se colocarem em pé, a se pôr em pé nesta noite, no nome de Jesus. É uma pequena palavra, uma palavra pequena, curta, mas de extrema necessidade para a nossa vida, de extrema necessidade para nós. Veja bem, os discípulos de Jesus não queriam entrar dentro de Samaria, mas Jesus, ele ousou entrar dentro daquela cidade, mesmo com rixas, com rivalidades culturais que eles tinham uns para com os outros, mas Jesus, ele ousa entrar dentro daquela cidade, porque era necessário Jesus passar por Samaria. Eu não sei como você adentrou aqui hoje, ou como você veio aqui hoje. Você pode até mesmo me responder: sim, com as minhas próprias pernas, mas no âmbito sentimental, ou espiritual, ou financeiro, seja lá o qual for. Mas eu quero te dizer, Jesus, ele está aqui, e ele pode mudar a sua história de vida. O Senhor, ele pode mudar. Amém, no nome de Jesus. Eu gostaria de estar orando por você. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu peito, no teu coração, e fizesse essa oração comigo, no nome de Jesus. Eu não sei qual é a Samaria que você enfrenta hoje. Pastor, a Samaria que eu estou enfrentando hoje é do desemprego. Está difícil. Está difícil. Às vezes, quando nós olhamos para os nossos filhos e vemos a falta, aquilo que eles precisam, e às vezes nós falamos: poxa, se fosse só eu até aguentava, mas os filhos estão aí, necessita, precisa. E às vezes nós entramos para dentro do nosso quarto, choramos, fazemos tantas coisas, tantos pedidos ao Senhor, e Deus, ele escuta a tua oração. Deus, ele te ouve, e o Senhor escuta o teu clamor. Talvez a Samaria que você está passando hoje é a do descaso, é aquela Samaria que as pessoas não te veem, não te enxergam. Talvez você olhe para tantas pessoas e você se acha sozinho nessa situação e nessa circunstância de vida. Quero te dizer que você não está só. Você não está só, o Senhor está contigo. O Senhor nessa noite te ajuda a você passar por essa Samaria. O Senhor te ajuda hoje, o Senhor te pega pelas mãos nessa noite, para que você possa passar, para que você possa suportar essa luta e essa prova que você passa, ou que você está enfrentando. Então nessa noite, ore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Senhor força, coragem, para que você possa enfrentar e não desistir e não recuar. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos nesta noite os teus filhos, ó Jesus. Quero estar apresentando a vida de cada um, ó Jesus, que adentrou aqui nesta noite, neste ambiente, neste recinto, ó Jesus Cristo, para poder estar ouvindo a tua palavra, Senhor. Da mesma forma que o Senhor adentrou dentro daquela cidade chamada Samaria, Jesus Cristo, mesmo não sendo necessário, mas o Senhor achou necessário adentrar dentro daquela cidade, porque o Senhor tinha algo para resolver dentro daquela cidade. Espírito Santo de Deus, talvez se encontre assim nesta noite alguém que adentrou aqui hoje, ó Jesus Cristo amado, passando, enfrentando situações dessa mesma forma e dessa mesma maneira. Eu venho lhe pedir nesta noite para que o Senhor possa fortalecê-los. Eu venho lhe pedir nessa noite para que o Senhor possa dar força a Jesus Cristo, para o seu filho suportar essa prova, para o teu filho suportar essa luta, Jesus Cristo amado, porque não é um ato para simplesmente ficar ou permanecer. Esse deserto não é para sempre, esse deserto é apenas um estágio na sua vida, meu Pai amado.
essa pessoa possa te glorificar, possa te exaltar e te dar glória, Jesus Cristo, e ver, ó Deus, o quanto o Senhor foi na sua vida, meu Pai amado. Oh Espírito Santo de Deus, e eu te agradeço nesta noite, mesmo nas lutas, mesmo nas provas, nas provações, nas aflições que nós passamos, porque Deus, as aflições que nesse tempo presente nós enfrentamos, nada se compara com a glória que em Cristo há de ser revelada sobre a sua igreja, sobre os teus filhos, ó meu Pai amado. Oh Espírito Santo de Deus, eu te agradeço nesta noite por cada um que veio, por cada um que adentrou aqui nesta noite, ó Deus, nesta casa. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, as suas vidas, ó meu Pai eterno. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Aplauda ao Senhor nesta noite.